Todo mundo entrando. Professor Jefferson, Guilherme, Mara, Dani. Obrigado, professor Jefferson. O Paulo, a Luciana, nossa presidenta. Vamos aguardar a Luana. Hoje nós vamos falar sobre vieses cognitivos nas decisões judiciais. O tema é bem interessante, porque traz psicologia junto. Ó, chegou a Luana. Entrei. Oi, Luana. Oi, tudo bem? Deixa eu só fixar o tema. Tá, ótimo. Não tá dando aqui. Manda, vamos falando, Luana. Depois a Luciana Tá, me manda aqui de novo e eu fixo o tema. certo. Ah, não tô te vendo, Luana. Tu não tá me vendo? Não tô te vendo. Ah, sei lá, Não, deixa eu peraí. ver. O que houve? Peraí. Que Eu tô posição te tu tá? enxergando. Hã? Tu tá? Tu tá me enxergando? O pessoal tá vendo os dois? Não sei. Tá O- vendo? a- Tá vendo as duas pessoas? tá. Ah, Agora deu, tá bem. Então tá tá. bem. Ah, Tu não tá me vendo, assim, Felipe? não, tô te vendo agora, tô te vendo. Eu arrumei Tá, aqui. Então tá bem. tá bom. Aham. Luana, então nós vamos conversar hoje sobre os vieses cognitivos na tomada de decisão, né? Isso. Ah, eu vou te apresentar antes, vou fazer algumas considerações iniciais aqui e depois a gente começa a nossa conversa. Perfeito. A Luana, ela tem, ela é minha colega lá no PPGD da PUC, ela é mestranda lá da PUC. A Luana, a gente já compartilhou algumas cadeiras junto com o Raichel, então a gente já deu aula juntos lá na PUC também. E a Luana trabalhou no Tribunal de Justiça. Eu sei que ela é bastante estudiosa, né? E ela tem uma outra característica também bem interessante, que ela é corredora também, né? Que a Luana é corredora, então ela é bem bacana, assim, essa parte dela também que a diferencia no meio, assim, de todo o processo que a gente está vivendo. Depois até tu podia falar como tu está fazendo para se manter em atividade, Luana. Então a Luana vai falar nós vamos conversar então sobre os viés cognitivos. Luana, a palavra é tua. Podemos começar. Tá certo. Obrigada, Felipe. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui na Lotec Academy. O Felipe é um querido amigo, querido colega de doutorado, e eu quero agradecer. Fiquei imensamente feliz para poder participar, dialogar nesse momento em que a gente está tão afastado das pessoas. Então, assim, esse ambiente virtual é muito positivo, de poder ver tantos amigos entrando e, ao mesmo tempo, a gente poder se ver um pouquinho, né, mesmo que seja nas telas. Então, eu acho que das coisas boas da pandemia, eu acho que é o uso da tecnologia, que acabou acelerando bastante, né? E, Isso. enfim. E Eu acho que então, tudo que era para acontecer daqui a 10 anos aconteceu em poucos meses, né? A rapidez foi muito. Só que o ser humano tem a capacidade de se adaptar, né? É uma vantagem também. Ele não fica esperando a casa cair. exato.
o ser humano é um ser racional, né? Então, e até isso vem ao encontro do que eu vou falar hoje, que é os viéses cognitivos e a tomada de decisão em época de incerteza, que é o tema que eu dei. E é um tema muito interessante porque é um tema interdisciplinar entre a psicologia comportamental, a neurociência, a economia e o direito, em que houve uma virada cognitiva, porque há muito tempo atrás a economia e a própria ciência entendia que a racionalidade humana ela era ilimitada, ou seja, a gente tinha total domínio das decisões e as decisões eram completamente racionais. Mas esse modelo que era utilizado antigamente pelos economistas, principalmente, ele foi considerado que não um modelo realista, porque descreve as decisões humanas sem considerar os problemas da falta de informações necessárias para a tomada de todas as decisões. E as dificuldades que o indivíduo tem de considerar adequadamente todas as informações possíveis. Quando a gente vai tomar decisões, é muito difícil de tu ter o leque total das questões, de todas as variáveis, o que impede, e ao mesmo tempo, a interpretação que a gente tinha que a racionalidade era substancial e limitada, ela foi vista que ela era falaciosa, porque as decisões elas têm influências de vieses, de preconcepções e de intuições e emoções das pessoas. Né? Antigamente se pensava que todas as decisões eram reflexivas e chegou-se à conclusão que nós temos dois tipos de pensamento na hora da tomada de decisão. Um pensamento mais rápido e outro pensamento mais devagar. O pensamento mais rápido é aquele pensamento automático, né? Que a gente toma sem pensar. E que é natural da natureza humana ter esse pensamento. Por outro lado, a gente tem... E, Luana, eles dizem até que os juízes, né? Que eu acho que tu vai falar sobre isso, que os juízes, se eles estão com fome, eles decidem de uma maneira, se eles estão com sede de outra, se eles estão com raiva. Depois tu vai falar, eu acho, né? Mas exato. Isso aí são efeitos dos vieses cognitivos, porque exatamente se a decisão fosse totalmente racional, uma decisão no início da manhã e no final da manhã seria considerada a mesma. Acontece que depende de outras situações externas, exógenas, que acabam influenciando. Então, teve estudos empíricos que demonstraram que quando o juiz está com que o início da manhã, ele tende a conceder mais as liminares, e no final da manhã, quando ele já está com fome, ele tende a negar. E no início da tarde, depois do descanso. Então, isso é natural da pessoa humana, né? O professor Plínio entrou ali também. O professor Plínio lá da PUC entrou, eu vi. O Plínio. Que legal. Muito legal. Então, assim, isso é natural da pessoa humana, né? Quando a gente está em viagem, isso é muito comum. Às vezes, a gente, quando está com fome, tudo fica ruim, né? E quando tu tá, assim, bem alimentada e descansada, as coisas... Tu tens outra visão. Isso é viés cognitivo, né? Por mais. Então, o que seriam esses vieses cognitivos? Até para esclarecer. Esses vieses cognitivos são características inerentes ao ser humano. Todo ser humano, ele é sujeito a viés cognitivo. Uma vez que o nosso cérebro, ele possui recursos cognitivos limitados, tá? Por isso, ele cria atalhos para a tomada de decisões, de modo a utilizar as decisões mais eficientes, tornar as decisões mais eficientes, porque se cada vez que tu vai tomar decisão, tu precisa fazer um pensamento reflexivo, ia se tornar uma dificuldade, né, para algumas decisões mais automáticas da vida. Dirigir um carro, por exemplo, ir para o colégio. Quantas vezes a gente vai... tu tá planejando para ir para a PUC, só que eu vou todos os dias deixar meu filho no colégio antes, eu vou automático. Isso aí é uma decisão do sistema 1, né? É do pensamento rápido. Porque eu não refleti e aí fui automático. E isso aí é muito comum. E isso aí era uma das questões que a psicologia cognitiva começou a desconfiar como as decisões não são tão racionais como se pensava antigamente. E tu achas que essa forma de
esses vieses, eles têm condições de tornar o juiz, num caso, imparcial ou não? O que tu acha? Viciar em parcialidade? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, assim, já há muito tempo a gente sabe que o juiz ele não tem mais aquela neutralidade que se queria no início do século passado, quando a gente falava no Estado liberal, de um juiz neutro, totalmente neutro, imune às preconcepções da vida. Hoje a gente sabe que as decisões elas não são neutras, né? Que os juízes têm essas preconcepções e que eles vão buscar na conquista da imparcialidade que essas preconcepções não afetem. Os viéses cognitivos, assim como as preconcepções, eles estão presentes na decisão do julgador. E o que é importante para a magistratura é ter a consciência da presença dos vieses, que todas as pessoas humanas têm. E uma coisa que a gente tem que deixar claro é que uma pessoa altamente inteligente não é imune ao viés. O viés cognitivo ele está presente em todas as pessoas humanas. Então, não interessa o grau de inteligência elevada, a pessoa também vai estar sujeita a esse viés cognitivo. Então, a magistratura também está sujeita. Eu acho que bem ao certo, acho que os juízes, quando eles fossem decidir, eles teriam que dizer o viés que eles estavam no momento, né? Mas aí não tem como, né, Luana? Porque se a gente fala em confiança, em transparência, né? Mas eu sei que é inviável porque está na cabeça da gente. O juiz, antes ele decide e depois ele fundamenta a decisão, né? Exato. O controle dos viés cognitivos dos juízes, a gente tem como controlar a partir da fundamentação. E aí é a grande dificuldade do controle dos viés cognitivos que podem estar também na inteligência artificial, que é algo que eu vou tratar agora. Porque atualmente, com a virada tecnológica, muitos países já têm software de inteligência artificial utilizados para julgamentos, inclusive de questões, principalmente dos Estados Unidos. Eles utilizam muito a inteligência artificial para fazer predições, enfim, calcular risco de reincidência de réus indiciados. E para isso eles utilizam a inteligência artificial. E, num primeiro momento, se pensa, né? A tendência do ser humano é pensar que a máquina é imune a viés cognitivo, afinal, é tudo algo objetivo. Contudo, não é bem assim que acontece. Por quê? Porque quem vai programar a inteligência artificial, o input e o output, dependem de duas pessoas humanas na ponta, né? Então, e essas pessoas humanas, elas são sujeitas a viés cognitivos. E à medida que um programador, que é uma pessoa humana, sujeito a viés cognitivo também, alimenta dados, né? À medida que os dados, eles entrarem no algoritmo enviesados, o output, a resposta do algoritmo vai ser tendenciosa. Né? Então, assim, é uma falácia a gente pensar que, por ser uma decisão fornecida pela inteligência artificial, ela é imune aos vieses. Ela não é também, né? Sim, e é mais perigoso. E aí, pode termina, E é mais perigoso os vieses na inteligência artificial do que no juiz em si. Porque o juiz pode mudar de opinião. A inteligência artificial a gente só muda se a gente alterar o algoritmo, sabe? Enquanto o algoritmo não altera, a resposta sempre será a mesma e sempre será enviesada. Então, sim, e tu vê a situação. Várias pessoas fizeram o algoritmo e aí a gente nem sabe, a gente nem tem condições de saber quem é que foi aonde que está o enviesamento, né? Por causa que são... Então, eu acho que essa é uma das questões mais importantes quando a gente vai tratar da inteligência artificial, porque a semana passada eu conversei com o professor Jefferson, que estava ali antes, que entrou na live, sobre utopias e distopias. A gente tem hoje uma utopia de que a inteligência artificial vai ser a nossa salvação, né? Para o judiciário, ao menos.
Só que os vieses, eles podem confirmar justamente ao contrário, eles podem se transformar numa distopia, porque aí você já pensou dezenas de robôs decidindo enviesados e nós sem condições de fiscalizar, porque eu não sei se tem, eu não sei se tem condições de fazer uma fiscalização clara Não. do enviesamento, né? É. Qual é o grande problema das decisões produzidas por robô e pela inteligência artificial? É que a gente não tem a transparência algorítmica. Né? Na verdade, o que as empresas que constroem esse software, elas são protegidas pelo segredo comercial, né? Então, elas não têm interesse de fornecer como o algoritmo faz as sugestões e mostra as respostas. Tem até um caso norte-americano, que é o caso da Compass, que é um software que está sendo muito discutido por ele fornecer decisões enviesadas, em que a empresa que construiu o software, que é a Northpoint, ela não fornece o algoritmo. Ela fornece as perguntas feitas pelos indiciados e a resposta. Então, assim, a grande dificuldade, tem inclusive um caso que foi julgado pelo Tribunal de Wisconsin, nos Estados Unidos, em que o sujeito foi condenado, né, a uma pena. Ele está cumprindo pena atualmente. Acho que foi por 9 anos, foi em 2013 essa condenação. E com base no software, na Compass, com base na predição e na informação dada para o juiz da inteligência artificial. E esse software, ele está sendo considerado por muitos porque produz decisões enviesadas, porque ele possui um viés racial, um viés racista. E o que aconteceu? O tribunal lá, ele entendeu que o software era ok, estava ok, desde que as decisões fossem tomadas com outras fontes de prova, além daquela fornecida pelo Compass, né? E o que o réu alegou? Ele disse assim, como que eu vou me defender se eu não sei como o algoritmo fez a associação das minhas respostas? Porque ele era um réu negro, né? Porque as perguntas do software no início, nenhuma tem assim uma pergunta diretamente referente ao dado sensível da raça, mas na associação das questões acaba saindo uma resposta enviesada. Porque quem responde as questões são os seres humanos, né? Na realidade, quem abastece o sistema é o ser humano. E se o ser humano é enviesado, ele vai enviesar a máquina também. Não tem como fazer uma máquina neutra. Essa é uma questão interessante, né? Porque a gente poderia pensar que o computador seria imune ao enviesamento, mas ele não é imune ao enviesamento de maneira nenhuma, né? E nesse caso, mais grave, porque continua lá o programa de inteligência aplicando pena. Porque esse programa é só para aplicar pena, Luana? Eu não lembro mais. Não, esse programa, ele foi criado, o caso Compass é um caso que foi criado para fazer predição de risco de reiteração delitiva dos réus, tá? Ele atua dessa forma. Deixa eu ver aqui. As avaliações, ele mostra as avaliações de riscos e esses dados de avaliações de riscos futuras, que são feitos por meio de predições, são feitas por meio de perguntas, né, para os réus. E essas perguntas são colocadas dentro do algoritmo, sai a resposta, e essas respostas vão para os juízes analisarem a pena, enfim. Com base nesses dados, eles fixam a pena, eles dão livramento condicional. E foi feito um estudo na Flórida, porque esse sistema, esse software, esse Compass, ele começou em alguns estados dos Estados Unidos e hoje ele está por todos os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na área criminal, se usa muito instrumentos de inteligência artificial para identificar bairros perigosos, onde há possibilidade de existir mais crimes. Eles utilizam muito a inteligência artificial para isso, né? Na questão da prova também, né? Também. Eles usam. Então, para saber se tem indício, qual é que...
Como é que são os indícios do caso, né? Como um meio auxiliar à inteligência artificial. Isso, eles utilizam muito. E aí esse Compass, ele veio exatamente isso, para te ver o risco de reiteração delitiva. Daí o que se observou? Foi feita uma pesquisa por uma entidade governamental privada, tá? de política investigativa, né? Ela é independente, em que se identificou que o algoritmo ele era particularmente tendencioso para marcar réus negros como futuros criminosos, rotulando-os de forma o dobro de vezes que comparado a réus brancos. Ou seja, eles pegaram o output, eles pegaram as respostas e verificaram estatisticamente que os negros eles tinham um grau de chance de delinquir novamente muito maior do que os brancos. E nem sempre isso se confirmava. Então, a gente não... Se a gente for ver o contexto social dos Estados Unidos, né, que é um contexto social de uma sociedade extremamente segregacionista, com, né, faz menos de 100 anos que parou, que foram revogadas as leis de separação, né, de separados mas iguais. Sim. Então, assim, é um país que tem um contexto racial muito forte. Inclusive, há um mês atrás, a gente teve o problema do Floyd, né? Então, assim, não é difícil de entender que o próprio programador poderia ter um viés racista, né? Então, acabou que esse estudo que eles fizeram era um estudo bem claro, que o software responsável pelas avaliações, ele era tendencioso e indicava um enviesamento na sua programação de dados, tá? Então, e o que é esse Compass? Ele é um algoritmo desenvolvido por uma empresa privada, que é a Northpoint, e ele calcula o quê? Ele calcula a probabilidade de alguém cometer outro crime. Sim. Ou seja, ele é totalmente preditivo, né? Porque é uma probabilidade, não se sabe. E com base nessa probabilidade... Para o pessoal que está... Para o pessoal que está nos assistindo, Luana, desculpa te interromper agora. É uma conversa, né? É uma conversa. Para o pessoal, eu estou só porque eu acho que eles vão ter a mesma dúvida minha. Para o pessoal entender, a inteligência, o algoritmo, ele tem como base, ele é usado para situações que se repetem. Então, depois tu complementa. Só vou falar o que eu acho, o que eu entendo, e depois tu diz para situações que ocorrem de forma cotidiana, de forma repetida. Então, tu coloca o que acontece repetidamente no algoritmo e depois, aí são milhares de situações, né? Eu imagino que eles devem ter feito com milhares de casos e depois acontece aquele caso específico e aí o computador lê e dá uma resposta. É mais ou menos isso, Luana? Mais ou menos isso. Claro que o algoritmo ele é alimentado com casos específicos, né? Até para o algoritmo conseguir fazer a associação. Mas, além disso, os indiciados eles respondem muitas perguntas. Muitas perguntas. Sim. E essas perguntas, eles respondem perguntas relativamente à idade, sexo, sexo deles, histórico criminal, se tem antecedentes criminais, as relações familiares, se algum dos seus parentes já cometeu crime. Todos esses fatores são levados em conta para a predição de se ele vai voltar a delinquir, né? E aí, assim, de certo modo, o critério de raça ele não é utilizado nas questões. Mas se a gente pensar que as pessoas que moram no subúrbio geralmente são, né? Tem muito nos Estados Unidos da raças específicas, né? Então acontece que às vezes as pessoas têm maior contato com pessoas que já cometeram crime ou que parentes cometeram. Não necessariamente a pessoa vai, né? Mas essa era um dos dados que o algoritmo ele tomava para criar a resposta a resposta para dar para os juízes, né? A predição, porque na verdade tudo era uma previsão de possibilidade de delinquir, né? E esse algoritmo ele é usado há muito tempo. Então, a
eu não sei o ano, mas essa empresa, a ProPublica, ela começou a fazer uma análise estatisticamente dos casos. E aí se identificou que os negros eles foram catalogados uniformemente entre as pontuações mais altas. Aí, assim, estatisticamente, quão preditivo o algoritmo é? Essa era uma das perguntas que estava no estudo da ProPublica. E aí se chegou à conclusão que 22% das pessoas que recebem baixa pontuação, elas voltam a cometer delitos. Então, assim, 20% de quem acha que não volta. E aqui, 60% das pessoas que recebem pontuação 7, que é acima, né, voltam a cometer algum tipo de delito. E 80% das pessoas que recebem altíssima pontuação, elas voltam a cometer algum tipo de crime. Então, assim, em geral, a Northpoint, ela acerta a reincidência 60% das vezes. Mas ela erra 40%. Ela erra, né? Ela erra. E esse que é o problema. Então, talvez seja esse o que tem Luana, a heurística, qual é a relação que a gente podia fazer da heurística com os vieses? Então, a heurística são semelhantes, né? O que é a heurística? A heurística é um atalho cognitivo, né? É um atalho cognitivo que o cérebro toma para tomar as decisões mais rapidamente, mais eficiente, certo? Isso é uma heurística. Tu simplifica os problemas para chegar numa resposta mais rápida, né? Sim. E o fato de tu simplificar os problemas, a resposta pode ser correta, mas pode ser imperfeita também, certo? Que aí vem o caso aquele que tu disse de ir para a escola com o filho, é isso? Tu pega o carro, faz automático. Isso aí, daí eu não abordei a questão do... Porque daí o que os psicólogos israelenses, que é desse livro aqui, ó, eu não sei se fica espelhado. Fica espelhado, mas tá todo mundo acostumado já, né? É o Kahneman, né? O livro do Kahneman, que foi o livro que ganhou o Nobel de Economia de 2002. Eles que desenvolveram as heurísticas e os viéses cognitivos. E para desenvolver essa teoria, eles demonstraram que o raciocínio humano ele tem dois pensamentos. Um é o pensamento rápido e outro é o pensamento devagar. E eles catalogaram o pensamento rápido como sistema 1 e o pensamento devagar como sistema 2. O que é os automatismos, as heurísticas? É o pensamento rápido. Todas aquelas decisões que são tomadas automaticamente, sem o sistema 2, que é o pensamento reflexivo. Então, Sim. todas as questões simples da nossa vida, a gente resolve com o sistema 1. E geralmente dá certo. O problema começa a surgir quando as questões não estão tão simples assim e o cérebro quer facilitar ela. Daí o que o cérebro faz? Ele simplifica os problemas complexos e aí as decisões acabam saindo enviesadas. Por exemplo, daí tem vários vieses. Um dos vieses que existe é o viés da representatividade, que é o viés do estereótipo. O cérebro cria um estereótipo de uma pessoa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante, que é do metrô de Nova York. Tu cria um estereótipo de uma pessoa e tu toma a decisão conforme aquele estereótipo, que é conforme o evento representativo que veio na mente. E tu não tenha o pensamento reflexivo. Então, as pessoas elas desconsideram as estatísticas e elas utilizam as intuições por similaridade para chegar à resposta. Então, o que acontece? Um exemplo que eles trazem no livro é o seguinte. Você vê uma pessoa lendo o New York no metrô de Nova York. Quais os seguintes palpites sobre a pessoa que lê? Ela tem doutorado ou ela não tem diploma universitário? O que tu responderia, Felipe? Num pensamento rápido. Que lê, eu diria que é do que tem doutorado, né? Rápido. Exatamente. Essa é a heurística da representatividade. A maioria das pessoas, ela ia trabalhar com o viés da representatividade, com a heurística da representatividade, dizendo que essa pessoa tem doutorado, porque, enfim, está lendo o New York Times. Mas isso não é necessariamente inteligente. Porque não, porque se a gente parar para pensar um pouco...
porque a maioria das pessoas hoje, se tu for colocar na estatística, não tem doutorado. A grande Não. maioria não tem nem curso universitário. Então, assim, estatisticamente, a decisão inteligente seria, ela não tem curso universitário, né? Porque acho que é 2, 3% das pessoas que têm doutorado. Então, Sim. esse que é um dos exemplos da representatividade. A gente decide pela intuição. E essas intuições geralmente são erradas. Sabe? Entendeu? Exatamente, né? Porque ia ser totalmente errado, não tem nada a ver doutorado com ler o New York Times, né? Exato. Mas o que o cérebro humano faz? Qual que é a primeira resposta? Aí, se você começa a refletir, e o que é? O que é fazer o desenviesamento? É trazer opiniões contrapostas, é ter hábitos mentais contrapostos para chegar a uma decisão reflexiva. Ou seja, ativar o teu sistema 2 do cérebro, né? Sim. E isso aí seria a ancoragem, o ajustamento, não... Esse é a representatividade, tá? A ancoragem por exemplo, você tem para você julgar, você se baseia numa âncora. Ou seja, aquilo que se tu tem uma informação, sabe, uma informação, você vai se ligar naquela informação para tomar a decisão. Eu vou pegar um exemplo em números, tá? Os advogados, por exemplo, eles mesmo inconscientemente, ao realizar judicialmente pretensões de alimentos e indenização, que eles apresentam de modo recorrente pedidos superiores ao que almejam. Por quê? Isso, porque o valor superior ancora a decisão do juiz. A tendência é que o juiz vá decidir. Se você fixa 10 mil, a tendência é que o juiz fixe entre 8 e 12. Entendeu? Sim. Então, isso aí não é só do juiz. Em qualquer negociação, a âncora inicial, ela determina a negociação. Quando você vai comprar uma casa, o pedido inicial, quem formula a primeira proposta vai ser a âncora para a negociação. E isso é muito comum de acontecer. Tanto né? que isso é... Olha, me aconteceu esses dias ali que eu fui fazer uma proposta para alguém e aí eu já imaginei assim, eu vou fazer tal valor porque depois eu tenho uma margem para negociar, porque se tu diz já o teu valor, a outra pessoa pede para reduzir, e aí tu não pode reduzir, então tem que começar com o valor âncora. É bem usado mesmo, né? A ancoragem é muito interessante e a gente cai muito na ancoragem, porque Cai. E isso aí os advogados hábeis, eles utilizam o viés da ancoragem estrategicamente para os seus clientes. Né? Se você é um advogado que tem uma certa habilidade, você vai e você tem conhecimento da ancoragem, porque a ancoragem vincula os juízes também, porque os juízes tem um fator humano aí, né? Sim. E eles não são imunes a isso. Então, assim, até a magistratura tem que estar vigilante quanto à ancoragem. Né? Inclusive, tem até muita crítica, porque no STJ e no STF, às vezes tem aqueles escalonamentos, indenizações de dano moral até tanto 10 mil, até tanto... Isso é uma âncora, né? É uma âncora. De certo modo, é bom em termos de gestão processual, de eficiência, mas, por outro lado, ingesta um pouco a decisão e até torna as decisões enviesadas, né? A Márcia faz uma pergunta ali, aqui, Luana. Como evitar cair na ancoragem? Eu acho que não tem como evitar, né, Luana? Eu acho que, assim, a primeira coisa é ter consciência de que existe esse viés da ancoragem, né? E evitar cair, por exemplo, se você vai fazer uma proposta, tenta fazer a proposta mais baixa possível. Que não seja irrisória, né? Porque aquela proposta inicial vai ancorar o teu pedido, a tua negociação. Isso aí é fato. Por exemplo, numa compra e venda de uma casa, o valor inicial proposto, ele ancora as estimativas finais. Se tu entra com um valor de 100 mil da casa, ela não vai ser 200 daqui a pouco e também não vai ser 50, ela vai ficar ali naquela margem. Isso aí é da vida. Quem trabalha com negociação sabe que o âncora inicial é que maneja a negociação.
Então, assim, como não sair, é a primeira coisa ter consciência de que a gente é sujeito a vieses cognitivos, né? E ter a consciência disso e buscar evitar. Mas, assim, isso aí é da natureza humana, né? Então, não tem Que muito... tipos de vieses a gente pode dizer que tem? Tem alguns vieses. A gente pode classificar os vieses, Luana? Sim, os primeiros vieses que foram catalogados pelo Kahneman e pelo Tversky foi esses três, tá? Eles apresentaram na década de 70, é antigo, na Science, em que eles catalogaram a heurística da representatividade, da ancoragem e ajustamento e da disponibilidade, que também é uma heurística muito presente, que é no caso da mídia, da influência da mídia, e ela está presente muito atualmente, agora no caso do Covid. Enfim, a gente pode tratar daqui a pouquinho. Mas a gente tem, além disso, tem viés da confirmação, tem viés da aversão à perda, que as pessoas elas têm uma aversão total à perda. Isso se aplica muito para o judiciário, naqueles julgamentos colegiados. O quanto é difícil o teu voto ser vencido, né? Então, quanto tu quer fazer preponderar. Tem o viés do egocentrismo, que se liga muito ao viés da confirmação, né? Porque o viés da confirmação se utiliza muito no judiciário, porque geralmente tu tem uma premissa e tu queres confirmar essa premissa a qualquer custo. Então, quando tu busca argumentos favoráveis à tua premissa e desconsidera os que são contrários. Sim. No judiciário se vê muito isso nas decisões liminares do juiz, num juízo cognitivo parcial, né? Não exauriente, ele concede a liminar. E aí, quando ele vai julgar o mérito da demanda, a tendência é ele confirmar as preconcepções dele. Ou seja, porque é difícil ele não confirmar, né? Porque daí ele vai ter que admitir o erro. A gente que sabe, né? Não, até porque se trazer, assim, ó, para te reverter uma liminar, os teus argumentos têm que ser muito fortes, né? Porque é a tendência do cérebro humano confirmar suas premissas, né? Suas convicções. E muitas vezes, inclusive nas questões de prova, quando o próprio juiz ele está tendencioso, já está convencido, entre aspas, ainda não totalmente, a tomar um lado, o que acontece? Ele desconsidera todas as informações e as provas. Isso aí é inconsciente, ele não faz conscientemente. Mas o cérebro acaba desconsiderando e tornando menos importante indícios contrários porque ele vai confirmar a sua premissa. Mas é óbvio que o juiz não faz isso conscientemente, né? E ninguém quer. Mas isso aí é natural do cérebro humano, buscar isso. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem o sistema 1 e o sistema 2, o pensamento rápido e o pensamento devagar. Para te ativar o sistema 2, tu tem que pegar a tua premissa e contrapor ela. Então, isso dá trabalho, dá esforço, dá tempo. E a gente não pode desconsiderar que o judiciário está sobrecarregado, que eles têm compromisso com metas do CNJ, né? Tudo isso tem um impacto. As pessoas não são uma ilha, né? A gente vive no contexto. Então... E o que tu ia falar do Covid antes com relação a isso, Luana? Com relação aos vieses? Do Covid... Aí, o Covid ele entraria no viés da disponibilidade, tá? Aí, espera. Porque o que é esse viés? Esse é o outro viés catalogado pelos psicólogos, tá? Qual que é a tendência? Na heurística da disponibilidade, a gente busca julgar a frequência segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à mente. Então, assim, ó, o pensamento humano ele possui a tendência de considerar uma situação como mais provável quando consegue lembrar com mais facilidade a ocorrência desses eventos similares, tá? Então, o que acontece? Um evento dramático, ele aumenta temporariamente a disponibilidade da sua categoria. Por exemplo, quando a mídia noticia um acidente de avião, que atrai a cobertura da mídia, caiu um avião, um acidente da TAM que houve há anos atrás, uma tragédia. E começou a ter um medo, as pessoas começaram a ter medos irracionais de voar. Porque se você pensar reflexivamente, o risco de um avião cair
é significativamente inferior do que um acidente de automóvel. Mas, como aquela disponibilidade, aquela mídia estava próxima, começou a dar um medo irracional para as pessoas. E elas começaram a ter medo de voar. Então, o que acontece? Com o tempo, esse medo começa a se, né, devagar, e aí as pessoas... E a mesma coisa aconteceu com o Covid. Se a gente pensar que logo que veio as notícias lá na Itália, todo mundo tinha um medo, todo mundo fazia confinamento, todo mundo, eu não quero ir, né? Se preocupava muito mais. E com o tempo passando, as pessoas começaram a relaxar. Porque Sim. a heurística da disponibilidade está evidente aí. Está disponível ali aquela notícia, e aí você tem um medo. Então, assim, tudo que E é depois próximo... começa a refletir sobre a questão, né? Exato. E aí a gente começa a tomar decisão pela cabeça da gente, não mais pelo que o que está sendo batido, né? Cansa de ouvir. Essa questão dos remédios do Covid também não entra, assim, quando eles fazem propaganda, toma cloroquina, não entra também? Sim, total. Entra sim, principalmente no viés da disponibilidade, né? Que as decisões enviesadas são muito comuns de acontecer exatamente em épocas de incerteza, né? Agora, Sim. nessa época do Covid, a gente não tem respostas corretas. Nem a ciência consegue dar a resposta correta de qual é o melhor remédio, qual não é. Então, as decisões, elas são extremamente difíceis e elas são impactadas pelas informações da mídia, pela opinião pública, não tem dúvida, né? Então, isso aí são decisões que são enviesadas, porque como uma decisão baseada no sistema 2 se daria nesse caso? A gente pegaria as estatísticas Sim. e analisaria exatamente, porque assim, o medo que se tem da Covid, se tu pegar estatisticamente outras doenças, é um medo irracional até, né? Eu não querendo menosprezar, eu Sim. acho que a gente tem que tomar o cuidado, mas colocando estatisticamente as mortes por Covid e mortes por outras doenças, ela não é tão grave assim, colocando dentro da estatística. Aí você vai fazer um pensamento reflexivo, qual é o custo-benefício, enfim, né? Só que o que acontece hoje, a heurística da disponibilidade, ela está muito mais presente nas decisões, o viés da disponibilidade, né? Por quê? Porque tem a mídia forte aqui, e então, às vezes, as decisões elas não são tomadas com base no pensamento reflexivo. Por exemplo, fecha Sim. todo o comércio, que a gente está com essa situação de fechar totalmente o comércio. Até quando? E ninguém sabe. Será que essas decisões são tomadas a partir do sistema 2, do sistema reflexivo, com base em estatística, com base, né? Claro que nós não temos estatísticas porque é uma época de incerteza, né? Mas tu vê como é isso, Luana. Agora tu tá falando, aqui longe de falar de política também, porque não é o nosso objetivo ali na Lotec falar de política, Claro. assim. Não, Mas não. a questão de não fazer teste nas pessoas, que seria algo assim concreto, faz com que as decisões dos governantes sejam tomadas sejam enviesadas, né? Por causa que não tem um dado objetivo. Vou fazer isso porque é assim, nem eles sabem, aí acaba tendo, a decisão é sempre enviesada. Exato, porque não tem os dados corretos, né? O problema da polarização é isso, dificulta muito as decisões, né? Então, assim, se tu não tem a testagem, é difícil de tomar a decisão também, né? Porque tu não tem os dados. O pensamento, o pensamento do sistema 2 que os psicólogos defendem, é exatamente o pensamento baseado em ciência, baseado em estatística, né? Porque senão tu tá decidindo pelo sistema 1, pela intuição. E Pela essas intuição, né? podem ser certas. Eu não estou dizendo que elas são erradas, elas podem ser certas. Mas o risco delas serem imperfeitas é muito maior, né? E tu acha, e tem alguns hábitos mentais para reduzir ou mitigar ou isolar os vieses? Sim. A gente... É muito difícil de isolar esses vieses, mas já há doutrinadores apresentando métodos de desenviesamento. Se desenviesar é difícil, é o esforço que o cérebro tem que fazer, né? E às vezes ele não está querendo fazer, porque
A primeira coisa para se desenvezar é as decisões elas serem tomadas no modelo reflexivo, que é do sistema 2, que é o pensamento devagar, né? O pensamento lento, e é o pensamento que demanda esforço. E esse pensamento, às vezes, é preguiçoso. Porque Sim. demanda esforço, demanda raciocínio, né? Então, acho que a primeira coisa é tu refletir melhor. A segunda, para se desenviesar, é tomar ciência de que você é sujeito a viés para todas as decisões que a gente tem. Principalmente Sim. quando a gente fala em viés de etnia, de homofobia, enfim. Às vezes, eu não sou, mas às vezes é inconsciente. Tem vieses que são inconscientes. Nos Estados Unidos, teve um teste, no caso Brown, em que eles fizeram com crianças de 2 e 3 anos, crianças negras, né, para ver o viés racial. Elas tinham 3 anos, eles botavam 2 bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra. E perguntavam qual é a boneca bonita. E as crianças negras apontavam para a boneca branca. Qual é a boneca má? A boneca negra. Então é chocante, mas a gente vê que o racismo ele está inato na criança. Uma criança de 2, 3 anos não foi ensinada a ser racista. É uma coisa inata. Então, assim, às vezes é inconsciente e a gente não tem. Então, a primeira coisa é ter a humildade para saber que a gente é enviesado muitas vezes, né? E tentar mitigar esse enviesamento. E como que a gente mitiga? Adotando hábitos mentais que moldem as nossas escolhas interpretativas. Quais hábitos mentais? Trocar voluntariamente os hábitos. Se você tem, por exemplo, um hábito de discriminação negativa, contrapor. Utilizar um hábito de igualdade includente, de imparcialidade aberta. Se você tem uma hipótese, buscar falsear essa hipótese com outra contraposta. E que isso é fazer ciência, né? Falsear a sua hipótese para chegar a um resultado. É isso que é um pensamento reflexivo. Agora, quem quer falsear a sua hipótese, né? É difícil ouvir opiniões diferentes da gente. Mas é isso que vai formar a tua convicção mais desenviesada, né? Então, o professor Juarez Freitas que defende isso. Ele diz, em troca do hábito de ódio, inveja, ressentimento, vamos adotar o hábito da simpatia racional. Quantas vezes tu tem ódio daquela pessoa? Então, adota hábitos diferentes. Então, qual que é a estratégia para evitar o enviesamento? É deixar as mentes predispostas ao aprimoramento. Deixar as mentes abertas. E para cada enviesamento que possa existir, adotar uma rotina universalizável contrária a isso, sabe? Para que a gente mitigue esses vieses. Então, assim, o que é importante hoje no nosso meio, principalmente, Felipe, no meio judicial, é que tanto a magistratura, quanto o Ministério Público, quanto os advogados tenham consciência de que eles são enviesados, sim, e que para a gente ter uma decisão imparcial, justa, a gente precisa buscar a neutralização desses vieses. Só assim que a gente vai conseguir uma decisão mais próxima à imparcialidade, né? Que a gente está acabando o tempo, Luana, por causa que uma hora cai, né? Tu tá escrevendo um artigo sobre esse assunto, Luana? Então, eu publiquei um artigo, até ele está em e-book, que era a influência dos vieses cognitivos na inteligência artificial, né? E agora eu tô escrevendo um artigo agora, que está em andamento ainda, que é o impacto dos vieses cognitivos nas decisões judiciais, né? E como controlar esses vieses cognitivos, que é exatamente a grande dificuldade no direito, né? Como controlar algo que é tão subjetivo, né, dos juízes, mas que é necessário. Eu estou escrevendo, mas ainda não foi publicado. Quando for, eu posso... Não foi publicado. Esse artigo da Luana, nós enviamos sempre na Lotec, nós enviamos as segundas-feiras, os resumos da live, e ali nesse resumo a gente vai indicar o link para a Luana, para ficar disponível esse teu artigo, tá, Luana? Eu já tinha combinado contigo, então acho que é uma forma assim, até de a gente informar
o pessoal. Tem muita gente interessada, Luana. Eu não li aqui todos os comentários, porque senão eu ia ficar interferindo na tua fala o tempo todo, tá? Mas assim, tu tá muito popular aqui na nossa live, acho que tá bem, as pessoas estão gostando. Eu peço desculpa assim pro pessoal ali que eu não fiquei lendo, mas eu ia atrapalhar demais a exposição da Luana, que estava muito boa a exposição, assim. Tu queres falar mais alguma coisa, Luana? A gente tem um minutinho para tu, Tá. tu, Não, eu tu só queres quero falar? agradecer. Eu quero agradecer, Felipe, para mim foi um prazer dividir, compartilhar, trocar ideias contigo, com o pessoal todo, que embora a gente não conseguiu responder, se tiver como responder depois as perguntas, eu não sei se fica gravada, Felipe, as perguntas que eles mandaram. Não, a live, assim, ó, a live, se não der nenhum problema técnico, vai ficar gravada, a nossa fala fica gravada, mas as perguntas, Luana, o professor Cláudio entrou também, as perguntas, eu acho que seria interessante colocar nos comentários ali da live, e aí a gente pode te mandar as perguntas, e a gente vê uma forma de resolver isso. Tá, legal. Tá? E eu queria, assim, então, agradecer e dizer, assim, que a gente está lançando, vai ter para o pessoal, né, que está assistindo, nós vamos fazer um congresso de teoria do processo, 18, 19 e 20, vai começar a divulgação em breve. Então, e Luana, tu sinta-se convidada para outras vezes, né? Para a gente conversar, fazer cursos, enfim, como eu já tinha te dito. E também na quinta-feira nós vamos ter uma live, nós vamos conversar aqui com o professor Reverbel sobre as eleições em tempo de Covid. Então, Luana, muito, muito obrigado. Assim, a Lotec, eu vou agradecer em nome da Luciana, que é a diretora, a tua participação e a disponibilidade a todo o pessoal aqui que ficou assistindo, tá? Tá bem, Muito obrigada. obrigado e boa noite. Tá bom, boa Tá? noite. Um Tchau, tchau. abraço, tchau, tchau.